Muito bom dia, amados irmãos. Bom dia, Senhor Cristo. Estamos de pé pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo para todos juntos podermos dar continuidade ao trabalho que temos estado a realizar desde as primeiras horas da manhã, às 10 horas, que é a dedicação, o serviço de dedicação de ação de graças a Deus. Porque o que nos une aqui hoje, neste momento, nesta Santa Casa, é exatamente isto, nós apresentarmos os nossos louvores a Deus. Esse mesmo Deus que permitiu que nós estivéssemos aqui depois de uma semana de intensos trabalhos. Outros trabalhos que também devem ser dedicados a Deus. Mas hoje é um dia reservado especificamente para a adoração do seu santo nome. E por isso nós agradecemos a Deus Pai por ter permitido que todos nós estivéssemos aqui hoje. E durante o trabalho acompanhamos as intervenções já passadas. Os nossos coristas estão todos de parabéns pelo excelente trabalho que vão fazendo. E pedimos a Deus que continue colocando a sua poderosa mão sobre todos nós para que tudo aquilo que nós façamos em seu nome corra unicamente segundo a sua vontade e não a nossa. A sua vontade deve prevalecer sobre tudo e sobre todos. E nós devemos submeter a essa vontade, agradecendo a todas as oportunidades que Ele nos dá para manifestar este louvor ao seu santo nome. Então eu convido mais uma vez a igreja a tributarmos 3 salvas de palmas por todo o trabalho até aqui realizado. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Ainda falando sobre os coros que apresentaram os seus cantares hoje, gostaríamos de destacar um que iria pedir para voltar a entoar, mas acho que os componentes estão todos distribuídos aqui pelo templo. Porque tocou num assunto muito interessante que precisamos nos debruçar um bocado hoje. Coro Jovens em Ação cantava o hino que dizia que Cristo salva o pecador por meio de um olhar, só por meio de um olhar. Será que todos nós acreditamos que Cristo salva o pecador só por meio de um olhar? Esse é um assunto interessante, é uma pergunta que todos nós deveremos nos fazer, porque é uma pergunta que remete diretamente à nossa fé. E a fé é o tema que nós estamos a nos dedicar durante este mês de novembro.
Nós estamos, do ponto de vista da liturgia cristã, nós estamos num tempo comum em que é aberto para vários temas. E o mês de novembro estamos a nos dedicar ao tema da fé. Ocho kwenye wasanya je tugasi kwenye wasanya tiamena ko popia eviviosi kwenye bina tiamena ke kolelo lyo muno muno. Então a resposta que cada um teria a esta pergunta, será que Cristo salva mesmo por meio de um olhar? Ocho kumbulula liechiwa ndali eli ko muno muno akuti ochiri Kristo wale suku opopera omuno mekondale kuvanja. Vai dar uma indicação da fé que nós temos em Cristo ou não. O tema que vamos falar hoje do nosso sermão é como praticar a nossa fé. E vamos fazer a leitura no livro de Mateus, São Mateus, no capítulo 8, do verso 5 até o verso 13. A passagem que vamos fazer, que estamos a fazer referência, demonstra de forma clara e simples não só como nós podemos identificar a nossa fé, mas como também é importante nós sabermos como praticar esta fé. Não basta dizer que temos fé, precisamos praticar esta fé. Vamos fazer a leitura no livro de São Mateus, capítulo 8, versos 5 até 13. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger dos dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Echiamira o Cafarnaum, ocho que son coimwe, huella o kwai, moli montera aquí, angara, upenjuanque olila, ula bojo, wafa obolo, chuva la chalwa, porque Yesu wakopia na yehatu, gia susakula, Kesongo wakumbulula hati angala sisesamela okutimila emigo lusoko lwangu wai popya ngonda kayacho kwenye wange okaya omo amedi munu wajamela kubyala na sila swalali wakokola kukwangu popya lumwe siti kwenye enda Mopya lukwabo siti enju kwenye iya. Mopya lukwenje wange siti inga echi kwenye ochilinga. Echi Yesu ayega
eti Yesu achiyeva ocho wakomoha yuwapopya lala bokwai hati ochili motyalene siti tangoku kuva Israeli yasangereko lero deli otyalene siti valo vatunda kutundilo kwenda kutakelo leya kwenye vatumala kumwe la Abrahama la Isake kwenda Yakoba kusoma wokilo osimbu omala kusoma bambiwa bowelema wobosamwa amo mukala okulila lokulikeketa obai kwenje Yesu wapopya la kesongo hati deji wakolela chikalelo ocho ola yacho hacho ukwenje asakwiwa. Amém. Então, amados irmãos, geralmente nós falamos quase sempre sobre a fé. E geralmente quando falamos sobre a fé, ou quando procuramos explicar o que é a fé, buscamos sempre aquela passagem no livro de Hebreus, no capítulo 11, verso 1, que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? Amém. Amém. As coisas que se esperam, firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É um bocado abstrato. É um bocado difícil nós conseguirmos pôr na prática, pegar esta definição e pôr na prática no nosso dia a dia. Mas a Bíblia nos dá vários outros exemplos. E um deles é esta história que conta sobre Jesus, o centurião, que nos ajuda a compreender melhor e a saber como pôr em prática esta fé. Então vamos por partes. Um centurião foi ter com Jesus. Jesus estava a andar e foi ter com Jesus um centurião. O centurião é mais ou menos como um capitão, é um soldado. O centurião é mais ou menos uma patente de capitão e tem sobre si pelo menos 100 soldados. Ele lidera um grupo de 100 soldados. Então ele é um indivíduo que dentro da hierarquia de comando da época do exército romano está num nível intermédio. Ele tem superiores hierárquicos, não é? Tem generais e outros, e abaixo dele tem soldados também. Então ele consegue compreender a necessidade, o conceito de obedecer ordens, já que ele se submete a uma hierarquia. E compreende também o conceito de dar ordens, porque ele tem soldados que respondem a ele. Então o centurião, quando foi ter com Jesus, diz assim: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico, violentamente atormentado. Jaz em casa, está acamado, está doente, está acamado, está com problema. Jesus, quando ouviu isso, não pensou duas vezes, disse imediatamente:
eu irei e lhe darei saúde. ocho Yesu kuyebelelo ndakai wabangulando mati amendenda konjo yove no kendi kacha uhayere. Quer dizer, aquilo que o centurião foi pedir a Jesus, Jesus já ofereceu, já deu, já disponibilizou-se para fazer. Ocho chi kwenye kesonga pinga ku Yesu wacha kwenye pingilo ndeli kesonga Porque o pinga. centurião, quando foi ter com Jesus para pedir essa ajuda ao seu servo, Ocho já acreditava, já demonstrou por si só uma fé, já acreditava que Jesus consegue curar o seu criado. ocho kesonga cha pinga ku Yesu wakala le kolelo lya chokuti Yesu Kristo tena kuchilinga kwenye ejindila ka kupinga. Esta simples ação do centurião de ir ter com Jesus em prol do seu criado não era para ele estava bem de saúde. Atenção, ele foi pedir para o seu criado. Ocho kesonga wakala luha yele po uma pingira ko o kwenye wai na wakala lukuvela. Demonstra uma outra característica que vamos já tocar, que é o amor ao próximo também. Vamos chegar Ocho lá. no que tukapitira ke tosi elivangula konepa yo munu kulisola la manjaye. Porque também é um dos pré-requisitos para a salvação. Chitiamela konepa imwe ina yo kupopela. Mas quando Jesus diz, tá bem, eu vou lá e darei saúde ao teu criado. Ocho Yesu Kristo ati amendenda kono ke nikacha uhayele kwenye O centurião disse, não precisa ir lá. Ocho kwenye kesongo ati kachiongola Ele kuti diz, ole Yesu endako. não sou digno, eu centurião, não sou digno que você, Jesus, entre na minha casa. Eye ati amesheli puile kwenye akuti oyo linga Yesu enda ingina monjo yangu. Aí o centurião demonstrou duas coisas. Primeiro, ele reconhece o seu papel de pecador. Ocho walinga vina vivali kwenye kesongo wakulinsa ekalo lya akuti eyuko akandu. Característica número 2, reconhecer as suas falhas, o seu erro, o pecado. Ochina jatete kwenye kulikulinsa etumwele kwenye dolonika akandu. Ele reconhece a sua posição como pecador. Não sou digno. Ocho ati amesheli puile kwenye eyoyo ndakabangula ku Yesu. E a segunda parte disso que está junto é reconhecer a grandeza de Jesus. Noko wakulinsa unene kwenye wakala u Yesu Kristo. Ele sabe, pela fé que tem, ele sabe com quem está a falar. Eyele kolelo kwata wakala kwenye le kolelo wakulinha wala yu wakashilo Então ele diz, não, Jesus, não sou digno que entres na minha casa. ati amesheli puile ya Yesu wakuti enda ingina monjo yange. Mas diz somente uma palavra só que você disser e o meu criado vai se curar. Ati vangula ndaka imosi kitena ondaka ya kutisakula kwenye wange. Quer dizer, ele tem tanta fé em Jesus que ele sabe, compreende o tamanho de Jesus, a grandeza de Jesus. Ocho kwenye kesongo wakala le kolelo kwenye wakulinha unene kwenye wakala u Yesu Kristo. E ele sabe que não precisa Jesus andar até lá em casa para curar o servo. Ati kachiongola kuti ove olinga Yesu enda konjo yange akuti ocho liga ukwenye wange akaya. Lembram daquela pergunta que fizemos, será que Jesus salva mesmo só com um olhar o hino que foi cantado? Usokololi chiwande pulilo tuacha kuti na Yesu opopela mwene omunu ngo okubanja. Vamos pensando sobre isso. Usokololi Então, etoshe. o centurião demonstrou a fé, dizendo, não, Jesus, não precisa ir até lá. Se disseres só uma palavra, o criado vai curar. Ocho kesongo kwenye wale kisai kolelo lya akuti olinga Yesu. E ele, Kachisukira kwenda konjo vangula ndaka yuma kuti. e ele depois explica, não é? Aí está a importância de nós termos o conhecimento e o contexto, os comportamentos que ajudam a firmarmos a nossa própria fé. Vamos ver a explicação do centurião. Ocho kwenye kuliwe toshilia chokuti vyoshi vinatulinga kwenye vina vitiamena kuti vile kisao ekololo lyetu. Porque ele diz, olha, eu também, ele o centurião, também sou um homem de autoridade. Então, na posição em que ele está, ele também é uma autoridade para os homens na terra. Ele é uma autoridade e está sob autoridade. É aquilo que falávamos, ele compreende o papel de mandar e ser mandado.
kesongo kwenye walinga kwenye wakuliha kwenye omongo ya kwete yokulinga vyatambula noke otumira okulinga kwenye evyayongola. Estando ele sob uma autoridade, ele sabe que aquilo que o meu chefe mandar, que o meu general mandar, eu devo cumprir. Eu não tenho opção. Eu devo cumprir. Oche wakulihina kwenye akuti mamo kesongo kovita echichosi kwenye usongo waye otuma otewa chilinga. E sabe também, diz ele também que, e tenho soldados às minhas ordens. Então ele sabe também que ele, quando dá uma ordem nos seus soldados, os soldados devem cumprir e vão cumprir. Por que ele falou isso para Jesus? Porque ele sabe pela fé, pela sua fé, ele sabe o tamanho, a grandeza de Jesus. Tudo que existe está sob as suas ordens. Então ele sabe que onde quer que Jesus esteja, se ele der uma ordem lá no Quando Cubango, aquilo vai acontecer, porque ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Ele ele apresentou o seu entendimento de hierarquia lá no lugar onde ele funciona, para justificar como ele compreende a fé que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele dizia, não precisa ir até lá, diz só uma palavra que sei que o servo vai se curar. Agora imaginemos nós que o centurião vivesse numa sociedade, mais ou menos como a nossa hoje, nos dias de hoje. Em que o que impera é o desrespeito e a desobediência. O próprio indivíduo, capitão, no caso, ele tem superiores hierárquicos, mas o superior hierárquico às vezes dá ordem, ele vai quando quer, faz quando quer, às vezes nem sequer faz, ou faz o contrário, Ele tem soldados, dá ordem aos soldados fazem quando querem, quando lhes apetece, às vezes não faz, fica assim, tanto faz como tanto fez. Ele iria conseguir compreender, aplicar esse exemplo, essa grandeza que ele identificou em Jesus, no seu dia a dia, na sua prática? Não ia conseguir. Isto é para dizer que, às vezes, as nossas más práticas, os nossos próprios comportamentos, é que fazem com que a nossa fé seja fraca. Nós não conseguimos compreender a grandeza daquele a quem nós seguimos. Porque a nossa forma de ser e estar faz com que mine os princípios que iriam permitir nós colocarmos a nossa fé sustentada. E isso não está só lá fora no mundo, a igreja está no mundo, faz parte da sociedade. Mas mesmo dentro da igreja, essas situações acontecem. A igreja orienta,
ekongelo kwenye litumila kulinga chimwe a igreja explica, ekongelo lilombolola kwenye lilombolola a igreja ulamumwe instrui. noke vachondaka yima kuti kwenye kupamisa ali yokukolisa. Todos nós conhecemos as orientações da igreja, da Bíblia, oche vochitwa kulihachiwa evi vyosi vina ekongelo vimba onumbi hacho kwenye liulikola kuti mbimbilia mas cumprimos quando queremos, oche tuvilinga kwenye quando temos natayongola vontade, natukwete quando njongole convém, nachitava às vezes nem cumprimos olenjanjamuka tuvitelisa e às vezes fazemos ao contrário. vamwe tulinga vindaimo valipinywanyisa. Bom, fica difícil nós estruturarmos a nossa fé com esse tipo de comportamento. Não dá. olonjanja vyalwa kuti kwenye velinga ndeli kachitaka kuti tukolisa ikolelo lyetu Pelo menos quando estamos a falar de fé em Deus. nda kuti tukasila kuvangula Temos fé em ikolelo outras usuku coisas que não importa muito nas nossas vidas, mas a fé em Deus segue uma estrutura. ocho ikolelo usuku likwanyi kwenye omu likwanyi. Então, a forma como Jesus responde ao centurião, ou depois faz o comentário, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. ocho Yesu Kristu okuyeva londa kande kukesongo wavangula ndoma kuti hanidango Israeli sasangelemo omanu kwenye vakwete ikolelo ndeli okwete ovi. Mas dizíamos nós que o centurião foi apresentando algumas características, falamos já de duas, não é? ocho twavangula evi kesongo alinga kuti twavangulala kuti vivali. Porque Já no ramo. a Bíblia também nos dá alguns exemplos, já vários exemplos, daquelas algumas pessoas que foram apresentando certas características estas que são pré-requisitos para alcançar a salvação. ocho kwenye kolelo lacho vinavilingiwa kuti vyokuvanja hacho kukwata epopelo Crer em nosso Senhor Jesus Cristo okutava kwenye lutima wosiku Yesu Kristu como nosso Salvador, akuti eye upopeli wetu arrependermos-nos dos nossos pecados hacho kukulisa vi vyosi vina twalinga kuti kovaswasuku vimi e manifestar o amor ao próximo. noke okulekisa ocisola komunu lamanjaye. O centurião a ir ter com Jesus, creu ou não creu em nosso Senhor Jesus Cristo? ocho kwenye ukesongo kwenda kukala kumosia la Yesu momo watava ochili kwenye kovinavasi suku Yesu Kristu asole kulinga. O arrependimento dos pecados, ele ao demonstrar que não é digno, eu não mereço receber tamanha grandeza no meu lar, na minha casa, ele ali está a demonstrar os seus erros, está a manifestar que reconhece os seus erros, os seus pecados, como pecador. ocho Yesu Kristu ocho kwenye kesongo wakulisa ato sivai vosi vana vavasole kulinga ocho vangwila ku Yesu Kristu akuti sisesamela kuti ovyo linga Yesu ing'ila kwenye konje wange momo ndikwakando. E aquilo que fez com que ele fosse procurar Jesus, evi vyolingisa kuti eyo katuka vanja wa Yesu Kristu nada mais é do que o amor ao próximo. kwanjitiamela lika kwenye kochisola omundu lamanjaye. Ele é capitão, imagino eu que se o criado tem problema, vai fazendo o que pode, mas se até lá para as tantas não resolver, vai contratar outro. Sim, a família do criado assume, ele não tem nada a ver com isso. Ele vai contratar outro criado, põe lá, trabalha normalmente. Para ele não faz diferença nenhuma, se calhar. ocho ye wakala mundu nene pokati kwa swalali ndakacho kisikira kutenda vali ku Yesu kwenye ndawalinga eye mwene echicho sichitala kwenye komwenye ukwenye undeti. Mas não, ele foi pessoalmente pedir a Deus, a Jesus, que curasse o seu criado. Kwanyi walinga cho sichitala kwenye wanda kuli vangula kupinga ku Yesu Kristu akuti Yesu Kristu osakula kwenye ukwenye wayi. Manifestação de amor incondicional, amor ao próximo, não é? Aquele amor que Deus nos ensina, aquele amor incondicional. Ele não precisa fazer aquilo, não precisa nada do criado, mas por amor ao próximo, ao seu próximo, é próximo dele, foi pedir a Jesus, manifestou esse amor ao próximo. ocho velinga ndeli kulisola munu lamanjaye kwenye wavanja Yesu Kristu ocho kwenye alinge kochina chitava konepa yesako yasanguile lokwai. E nosso Senhor Jesus Cristo, pela característica que conhecemos da Bíblia,
aproveita também esta oportunidade para mostrar aos outros: olhem, nunca vi tamanha fé nem mesmo em Israel. ocho Yesu Kristo akujimola chakutiyeva kwenye wavangwisa valiko manu vakwamati ekolelo ndeli okasilaliyo shalimola kwenye okati komanu va E Israeli disse mais: wavangula vali ndomo. mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão e a Isaac e a Jacó no reino dos céus. Ati valo wakatunda kutakelo acho kutundilo kwenye tundilile kwa Abrahamu acho kuizake kwenye wakatumala komesa imosela Abrahamu komesa yusoma. O que Jesus está a dizer aí é o seguinte: muitas vezes, né, o povo nessa altura, os judeus, nessa altura, né, aquele povo, a geração de Abraão, que nessa altura já estava multiplicada, né, era aquele povo todo, o povo de Israel. Oche wakalo kuvanguisa kuvangula kunepa yepa tali Abrahamu kwenye lisandwira volwalia kuti omala wa Israeli. Apresentavam um comportamento, uma característica que era assim: bom, eu sou filho de Abraão, sou descendente de Abraão. Então não importa o que eu faço, já estou salvo. Valekisa lingandeli akuti mama akuti iyo mola wa Israeli kwenye mola wa Abrahamu kwenye vakalolo kulinga chi omundu na mundu echayongola kwenye ndachiwa. Não importa se manifesto amor, se reconheço Jesus como Salvador, se me arrependo dos pecados, bastou ter a sorte, vamos colocar entre aspas, de ter filho de Abraão, já sou automaticamente salvo. Só Ocho Vamos chegar lá. ocho yenda olinga chiwa kwenye dolinga china chivi kwenye kutika chisanyusa suku chovelela pongo mama kuti otuku akuti omola Abrahamu. É aí que Jesus diz, aí no verso 12: e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger dos dentes. Oko kwenye Yesu avangula ondakanda akuti omala usoma vakambiwa kwenye uelema muna mulio kulikeleketao vayo kwenye lolo hali vingi. Porque esse pensamento de que eu sou filho de Abraão, já estou salvo, não é? E eu mesmo que acontece nos dias de hoje, porque muitos que são tocoístas, eu nasci tocoísta, eu já sou tocoísta, já tenho o cartão da igreja, não importa o que eu faça, já estou salvo. Chiacho chikala chikashivolo nenge vetali akuti omanu tusolo usokolola kuti ndachitiwira kwenye votoku vikasilo kukulira votoku nikweteo chapa chilekisa kuti kwenye nutoku kwenye ndilinga mama kuti nutoku saleka chilingi chimwe. Se ponho em prática ou não o que Jesus ensinou, o que também Simão Toco ensinou, baseado na Bíblia, se põe em prática os mandamentos, se demonstra amor ao próximo, nada disso importa. Sou tocoísta, eu ando indo na igreja, quembelar de vez em quando, pronto, estou salvo, não importa mais o que eu faço. Kalingi vala chimwe kwenye china chikasi chiwa kwenye olinga mwe vivina kuti kawaswa suku vivi momo iwakunihali kuti momo ndutoku. Toco todos os dias na igreja. Pronto, Oloneke vyosi kwenye vonembele. Então, amados irmãos, o que Jesus diz aí é que não basta sermos filhos da promessa. Kajitela kwenye kajitela ukala liko mala kwenye vahuminyo. Sermos filhos da promessa Ukala mala vahuminyo só nos dá uma maior oportunidade, porque já nascemos conhecendo a palavra. Os outros que não nasceram conhecendo a palavra têm que esperar a palavra chegar até lá. Nós nascemos já na palavra, é mais grave ainda. Temos que saber pôr em prática esta palavra, temos que saber pôr em prática a fé que nós dizemos que temos. Porque quando diz que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão na mesa com Abraão, significa dizer que a salvação não é só para os filhos de Abraão, não é só para os tocoístas. Todos aqueles que aceitarem a palavra
porem em prática a palavra, manifestarem estas características que acabamos de ver aqui, todos esses têm a oportunidade de receber a salvação. A salvação é para todos. Ocho epopelo liame komanu vosi aba bakongo kwenye bakashi ale bakashi mara ba Israeli bana kuto mara babira hama. Então, Na Yesu epopelo eli walisandwila walwali losi kwa bana vosi kwenye kuti balinga onjongole yasuku. Então temos que ter muito cuidado para evitar aqueles comportamentos de nos arrogarmos que eu já sou salvo porque sou tocuista, sou filho de Abraão. Não, não é assim que funciona. Ocho ovinaviosi tetukala omanu akwakwendela ovihandeleko wakala lusumba kwenye lokulinga vina kutika vikasichiwa. A salvação requer trabalho. Epopelo liongola te kulivingi okulitrabalhero pange. O trabalho maior já foi feito. Essa salvação, para estar disponível, é aquele trabalho que nosso Senhor Jesus Cristo já veio, já fez, está feito. O pange wavela po walingi wale kumosira Yesu Cristo kwenye eja afira ke kulusu. Agora, para nós podermos alcançar isso que já está ali disponível, garantimos que nós possamos fazer parte desse trabalho da salvação. Ocho akuti tukwata ovinae vyakuti Yesu Cristo ali. Também é necessário alguma ação, algum trabalho da nossa parte, porque também a Bíblia diz que a fé sem obras é Chiongolava upange kwenye kutrabalhera kwenye onepa ainda de epopelo. Então, um exemplo de uma obra da fé é isso que o centurião fez. Ocho upange una utiamena ke kolelo o outro ayeda kwenye komisono ikola que songo kobota alekisa. O centurião saiu da sua casa, andou não sei quanto, porque aqui não diz onde ele vive, né? Se calhar mora mesmo aí em Cafarnaum, não sabemos. Mas saiu da sua casa, foi ter com Jesus lá na rua onde Jesus passava, para pedir em prol do seu servo. É trabalho social. Ocho que songo walinga watoka konjo ya ele kolera kwata kwenye wanda ku Yesu Kristo okupinga kwenye le kolelo lyalwa ocho asakule kwenye wai wakala konjo lokuvela. E para ele fazer isso, vamos presumir que não seja uma ação única dele. Ele deve ter já um histórico, uma característica desse tipo de ação. Ocho e para kulinga upange walingando okwete ale esina kwenye lia viosi vina alinga kwenye vitamina ka kolelo yokolelo ndakayasu. Então, acreditar em nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador, okutava kwenye ku Yesu Kristo akuti eye upopeli wetu, arrependermos-nos dos nossos pecados e amar ao próximo, manifestar o amor ao próximo. São características que são os critérios que todos nós devemos observar para podermos alcançar a salvação. Devemos todos lembrar de praticar esta fé. A fé não é para estar só ali na gaveta dizermos que temos fé. Temos que pôr em prática esta fé no nosso dia a dia. Porque isso é o que vai nos permitir participar do que está escrito no verso 11 deste capítulo. Faremos parte desse grupo que vem do Oriente, do Ocidente, de todos os lados, de Angola, aqui de Luanda, de Cacoá, onde quer que seja, para sentar-se à mesa com Abraão, Isaac, Jacó, no reino dos la virahama batunda kutakelo ndakutundiro kwenye hachobolo walilwa chilosi kwenye tukwata onepa que popelo rendete acho somawai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.